Os 3 maiores inimigos do parto. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Parir no Brasil não é para amadores. Essa é uma frase que eu uso há muito tempo e constantemente lá no meu Instagram. Quem me segue sabe disso. Parto é fisiológico, é a natureza nua e crua. As mulheres nasceram prontas. Você tem no seu DNA a prontidão para gestar e para parir. Mas com o tempo a gente foi perdendo esse protagonismo. Na verdade, ele foi sendo retirado de nós. Desde o momento em que o parto saiu de casa e foi transferido para o hospital, para o domínio do médico, as mulheres deixaram de ser protagonistas do momento e quem passou a protagonizar é o médico. E isso não está certo, isso não traz segurança. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui na jornada. As mulheres foram pensando que o parto normal causa sofrimento fetal, que o parto normal deixa a vagina frouxa, que o parto normal estraga o períneo e depois todo mundo tem que fazer cirurgia. E isso não é verdade. Esses quase 10 anos atendendo mulheres, gestando e parindo, eu comecei a perceber que existe 3 maiores inimigos do parto. 3 coisas que se repetem e que potencialmente podem tirar o parto de você. O sistema de saúde é a primeira dessas coisas. A própria mulher é o segundo inimigo. E o terceiro inimigo é o acompanhante. O sistema de saúde, principalmente os planos de saúde, vieram para retirar completamente o protagonismo da mulher no processo do trabalho de parto. Ele retira a paciência que deveria existir, o acolhimento que deveria existir da mulher. A própria mulher desinformada, eu diria que é o pior inimigo do parto. É você mesmo pode ser sua pior inimiga. Se você não estuda, se você não se responsabiliza, você entrega na mão de outra pessoa as decisões. E lembre-se, outra pessoa não tem o mesmo interesse na sua gestação e parto que você. E um acompanhante despreparado que no desespero acaba botando tudo a perder. Vamos conversar com detalhes sobre esses 3 inimigos. O primeiro inimigo, o sistema. O sistema de saúde. Esse é um inimigo que não está sobre o seu total domínio. Mas você pode fazer melhores escolhas em relação a esse enfrentamento. Imagina você a vida de um obstetra. Vamos lá, vamos pensar a vida de um obstetra. Ele tá lá bem dormindo tranquilamente na caminha dele. O telefone toca 2 horas da manhã. Ele tem que sair de casa 2 horas da manhã, sabe-se lá que horas que ele foi dormir, sabe-se lá se tinha um filho doente, sabe-se lá se chegou em casa meia-noite depois de um outro atendimento emergencial, de um outro parto. O telefone tocou, ele vai sair. Vai te atender em trabalho de parto. Deixou a cama quentinha, deixou o café da manhã com a esposa, com o marido ou com os filhos que ele tomaria às 6 da manhã, o filho que ele levaria para a escola às 7, desmarca a agenda do dia todo para ficar te acompanhando durante o seu trabalho de parto, ou desmarca compromissos pessoais, eu sei lá, de repente tinha que ir para a academia, tinha que ir na reunião da escola dos filhos, tinha uma reunião do condomínio, tinha uma reunião de um outro negócio, tudo da vida da obstetra foi desmarcado para atender o seu trabalho de parto. O dia todo, ou muitas horas, ficarão dedicados a você e o seu bebê. Os planos de saúde pagam honorários horrorosos. Acredite, não existe equipe, não existe obstetra que vá de verdade atender a você e ao seu bebê com respeito, dedicando tempo e paciência ao processo do seu trabalho de parto, pelos honorários que o plano de saúde quer pagar. Não existe. Ah, doutora Alice, mas o meu médico do meu plano atendeu o meu parto normal e foi ótimo. Muito provavelmente você era um alecrim dourado. Você chegou em trabalho de parto avançado e nasceu rapidamente. Talvez atender o seu parto normal fosse mais rápido do que te levar para o centro cirúrgico e fazer cesárea. Agora não se engane, qualquer coisa fora do caminho usual, fora da linha reta, uma bolsa rota sem trabalho de parto, uma descida e rotação mais lenta, uma fase latente mais arrastada, são motivos para acabar te encaminhando para uma cesárea desnecessária por N desculpas esfarrapadas por aí. Então, se você pode, fuja do sistema. Se você pode, contrate uma equipe que de fato esteja disponível e seja bem remunerada para estar disponível durante o seu trabalho de parto. Se você não pode contratar uma equipe particular, comece a estudar sobre as estruturas de maternidade que estão à sua disposição na sua realidade. Existem estruturas de maternidade de plantão do plano de saúde, existem estruturas de plantão do SUS. E na maioria das vezes você tem mais chance de parir com menos intervenção no SUS do que na rede privada.
Atente-se a isso. E é, de novo, a informação que vai te mostrar o melhor caminho na sua realidade, usando as armas que você tem, que estão disponíveis para você. Uma outra dica sobre o sistema: o pré-natal com o obstetra cesarista é o seu trampolim para uma cesárea desnecessária. Tem gente que fala assim, ó, não, eu vou fazer o pré-natal com esse médico, eu sei que ele só faz cesárea, mas depois eu vou pro plantão. Cuidado, é durante o pré-natal que a sua coragem vai sendo minada. É lá que começam a aparecer as indicações de cesárea que não são reais. O bebê que está pequeno demais, o líquido que está muito alto, o líquido que está muito baixo, o diabetes gestacional, a pressão que subiu, a gravidez que está passando de 40 semanas. Então abre seu olho, minha santa. A maioria dos partos são perdidos ainda durante o pré-natal, antes mesmo do trabalho de parto começar. Uma outra questão do sistema são as próprias maternidades, o hospital e a sua administração. Parto é imprevisível em tempo. Ninguém sabe. Se você internou 2 da manhã de uma quarta, ninguém sabe que horas o seu bebê vai nascer. Se você internou 7 da manhã de uma quarta para uma cesárea marcada, você interna 7, tá no centro cirúrgico às 7h30, 8h30 a cirurgia já acabou, daí 36, 48 horas você está de alta e o seu quarto está liberado para a coleguinha que já vai internar para a cesárea eletiva da sexta de manhã. Então o sistema administrativo, burocrático, financeiro de RH funciona muito mais redondinho quando a gente lida com cirurgias agendadas e não com trabalho de parto, e não com induções, às vezes longas, do trabalho de parto. Para o sistema hospitalar, é muito mais vantajoso trabalhar com cesáreas eletivas do que com partos, já que ninguém sabe o dia nem a hora sobre parto. E sobre cirurgias marcadas a gente tem controle de tempo, né? Nesse ponto, a minha dica para você é: procure na sua cidade, nos arredores, o hospital, a maternidade que aparentemente tenha a melhor maneira de conduzir parto normal, que tenha as melhores referências de atendimento ao parto normal da sua região. Provavelmente não vai existir a maternidade perfeita, mas tente procurar a melhor opção que você tem de acordo com a sua situação, na sua realidade. O plantão médico também faz parte do sistema de saúde. Então falamos sobre o plano de saúde e o pré-natal, os hospitais, as maternidades, principalmente as do plano de saúde, e o plantão médico, seja esse plantão médico das unidades privadas de plano de saúde ou das unidades do SUS. Parto pode demorar. Cesárea se resolve em 45, 60 minutos. Plantão, no geral, tem pouco médico para demanda do lugar. Isso é uma realidade. No geral, gente, a gente tem 2 médicos por plantão. Às vezes, maternidades de plano de saúde tem 1 médico por plantão. O sujeito precisa dar conta dos trabalhos de parto, das cesáreas, dos atendimentos da porta da emergência. E não pense você que num atendimento de emergência de maternidade só chega a mulher em trabalho de parto, não. Lá chega a mulher em trabalho de parto, chega a mulher com pressão alta, com infecção urinária, com candidíase, com dor no pé da barriga, com contração de treinamento achando que está parindo. Chega também a paciente ginecológica com mioma que está sangrando muito. Tudo isso chega na porta. O profissional precisa dar conta de tudo. Ele vai dar? Não vai dar. Parto, para ser seguro, demanda monitorização, vigilância do bebê. Não tem profissional médico disponível para fazer tudo isso na maioria dos plantões. Plantões do SUS, no geral, tem mais profissionais e também o sistema de atendimento das mulheres envolve enfermeira obstetra, que é uma profissional capacitada para lidar com trabalhos de parto de risco habitual, gestações de risco habitual e não de alto risco. Nesses casos, é muito mais provável que você consiga ter um parto normal com menos intervenção numa maternidade do SUS do que numa maternidade do serviço privado dos planos de saúde. Já que em maternidades de plano de saúde, raramente a gente encontra enfermeira ou obstetra dedicada ao atendimento à mulher, à assistência da mulher. E aí fica tudo nas costas dos médicos do plantão, que por mais boa vontade que tenham, por melhor capacitados tecnicamente, bem intencionados que sejam, na maioria das vezes não dão conta de prestar um atendimento seguro ao processo do trabalho de parto, com a vigilância de tempos em tempos que demanda o bebê. Muitas vezes as famílias estão
ansiosíssimas, angustiadas, os acompanhantes estão nervosos, eles querem alguém o tempo inteiro do lado. Isso não é possível num plantão, não existe médico, não existe situação nenhuma em que vá ficar alguém do seu lado o tempo inteiro no trabalho de parto. Para isso, o seu acompanhante tem que estar treinado. Para isso, você vai contratar uma doula, idealmente, se você puder, porque não vai ter ninguém do hospital do seu lado o tempo todo. Para que você se sinta segura, você tem que ter estudado, e quem está do seu lado, seu acompanhante ou a sua doula, tem que estar ali te dando esse suporte.